Agora vai, hein? O STF criou um grupo para reformar o judiciário. Gente, deve ser o Dia dos Namorados, o começo da Copa do Mundo, alguma coisa aconteceu, porque no mesmo dia em que a Suprema Corte da Itália publicou aquela decisão, aquela que mostrou como que o Alexandre de Moraes violou o direito de defesa da Carla Zambelli de forma macroscópica, para usar as palavras da própria decisão, como eu mostrei aqui no canal nessa sexta-feira. Aí, corre lá depois para você assistir esse vídeo dessa sexta, se você não viu, porque é sensacional. Uma grande vitória da justiça, da imparcialidade, a Carla Zambelli conquistou lá na Itália. Aí, depois dessa decisão italiana dessa sexta-feira, sai a notícia de que o Supremo vai se reformar por dentro. Eu vou te mostrar quem que vai desenhar essa reforma, se ela vai dar certo ou não. E será que agora, finalmente, nós teremos o Supremo que nós tanto queremos? De ministros técnicos que aplicam a Constituição e as leis e não as suas vontades, desejos pessoais ou pior, interesses. Talvez interesses pagos aí com contratos de 35, 129 milhões de reais? Será? Bora ver aqui com essa matéria da Folha de São Paulo. Fachin cria grupo para estudar a reforma do judiciário em aceno a Gilmar Moraes. O presidente do Supremo, Edson Fachin, implementou um grupo de estudos para debater uma ampla reforma do judiciário, designando como componentes juristas próximos aos ministros Gilmar e Moraes, um aceno por consenso em uma corte dividida. Aceno a Gilmar e Moraes? Guarda essa expressão aí. Esse grupo nasceu por portaria assinada pelo Fachin. Ele tem 17 membros e ele promete as primeiras propostas até o fim do ano. Não sei se vem não, viu? Porque dizem em Brasília que quando você quer enrolar, você cria uma comissão. Bom, de toda forma, se vier alguma coisa, vai vir depois da eleição. E quem que comanda os trabalhos? O relator é o desembargador Ney Belo, que a própria Folha descreve como próximo de Gilmar e de Dino. E entre os integrantes está José Levi, que foi braço direito do Moraes no TSE. Ou seja, a reforma de um judiciário criticado por excessos, abusos e ilegalidades praticados justamente e principalmente por Gilmar e Moraes, vai ser desenhada essa reforma por gente da confiança dos dois, os ministros mais criticados. É a raposa contratando o arquiteto do galinheiro. Você se lembra da outra ideia do ministro Fachin, aquela do Código de Ética, relatado pela Carmen Lúcia? Olha, esse código, ele não anda, e lê comigo aqui o motivo para não andar, que é inacreditável. A avaliação do grupo de Gilmar e Dino é que a discussão sobre uma reforma do judiciário, como agora encampada pelo Fachin, é mais interessante e necessária do que um conjunto de regras sobre viagens, palestras e manifestações públicas de juízes. Será porque eles justamente abusam das viagens, palestras e manifestações públicas? Né? E mais, é mais interessante, vai dar certo, claro que nós acreditamos. Essa reforma ampla, gente, ficou mais interessante justamente quando a alternativa era um código de ética limitando viagens, palestras e manifestações públicas deles, dos dois. E a Folha registra o contexto. Tudo, diz a Folha, em meio a ataques ao STF decorrentes da crise do Banco Master. Ataques, Folha? Sim, né? Porque as críticas ao STF por conta dos absurdos do caso Master, revelados até agora, viram automaticamente ataques. Como se quem tivesse errado é quem critica, e não os ministros que estão totalmente fora da casinha praticando abusos. Para você entender por que isso não é reforma de verdade, gente, a última reforma do Judiciário de 2004 veio do Congresso, pela emenda constitucional 45, que criou o CNJ para fiscalizar os juízes. Mas aí depois o STF disse que estava acima do CNJ e acabou com essa história. Reforma de verdade, ela discute mandato para ministro, fim das monocráticas que param o país, responsabilização de quem abusa, e nenhum grupo interno do STF propõe algema para colocar no próprio pulso. Reforma feita por dentro, escolhida por quem seria reformado, pode até entregar alguma governança, transformação digital, celeridade, talvez, palavras bonitas escritas num papel, mas zero limite de poder. A leitura que eu dou hoje é simples. Encurralado pela crise do Master e pela humilhação internacional, o Supremo precisava de uma resposta. E escolheu a resposta que não machuca ninguém de toga. Mas não dá para subestimar, não. Um grupo desses pode emplacar mudanças cosméticas ou até mudança para pior e vendê-las ao país como a reforma que o judiciário fez. Propostas até o fim do ano, mas eu pago para ver
e nós vamos ler aqui no canal cada linha dessas propostas. Agora, eu tenho uma proposta bem melhor do que a do Supremo. São as duas primeiras das minhas 10 medidas para o Senado que você encontra na minha página. A medida 1, ela regulamenta impeachment de ministro do Supremo, que hoje é uma letra morta. Aqui, essa medida ela determina um prazo de 90 dias para o presidente do Senado analisar o pedido, abre um recurso para o plenário se o presidente do Senado engavetar, como a Alcolumbre faz. Alcolumbre, veja o vídeo dessa sexta-feira. Alcolumbre delatado por receber mais de 100 milhões de reais de propina, segundo o delator. E ainda a gente prevê a condenação aqui por maioria absoluta e não por maioria de 2/3 ou mais. Igual a Constituição já prevê para demitir o Procurador-Geral da República. E, gente, a medida 2, que está lá no meu pacote, ela prevê uma série de propostas aqui para contenção dos abusos do STF. Devolve ao STF o papel de corte constitucional. Prevê mandato, quarentena para ministro, fim das eleições monocráticas, das decisões monocráticas com efeito nacional e proibição de familiares advogados diante da corte. Reforma do judiciário é isso aqui que eu estou propondo. Feita de fora, pelo Congresso, com algema em cima do abuso, não desenhada pelos amigos dos reformados. Se você concorda, eu vou convidar você para vir aqui nessas minhas medidas e clicar aqui, clica aqui, nesse painel. Você vai encontrar em qualquer das medidas embaixo, você vai encontrar esse painelzinho e clica aqui, por favor. Olha, assina as 10 medidas. Eu criei esse painel, ele já tem 213 assinaturas e cada vez que a gente atingir a próxima meta, que aqui agora é de 300, seguindo a nossa Dilma Rousseff, a gente vai dobrar a meta cada vez que a gente atingir a meta. E lembre, a gente conseguiu 2 milhões de assinaturas no pacote das 10 medidas contra a corrupção. Vamos então chegar lá, vamos pressionar. E se você fizer isso, você vai dar muita força para todo mundo que defende isso no Congresso Nacional. Essas 10 medidas fazem parte da minha plataforma de pré-campanha ao Senado Federal. E se você concorda, nos dê essa força, ajuda, apoia. Acabou de subir mais um, 203 para 214. E faça a sua parte também. Eu vou fazer de tudo para essa mudança acontecer. Vou fazer a minha e eu conto com você. Minha pergunta que eu deixo para você é: esse grupo aí do STF vai entregar uma reforma de verdade ou só vai engambelar ou entregar fumaça para depois da eleição? Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para caminhar pertinho da gente e assina lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.